Olá, piscianos, tudo bem? Aqui é a Vivi Aureli e vamos para uma leitura geral e atemporal, ok? Vamos lá? Vivere veniversum vivus vit, vivere veniversum vivus vit, vivere veniversum vivus vit. A sacerdotisa, nossa, igualzinho a primeira carta de Aquário, Rainha de Copas, a Roda da Fortuna, 5 de espadas, 5 de copas, nossa, 5 de ouros, 5 de paus, caramba, o Papa, 5, 5, 5, 5, e o Rei de Espadas. Olha, é o seguinte, a primeira linha é a soma da 12 dos arcanos maiores, né? 2 mais 10 e a carta do enforcado. A última linha é a carta número 5, na linha do meio a gente só tem cartas de arcano menor, todas número 5. O 5 fala, nos arcanos menores, de um desafio, muitas vezes de uma necessidade de vencer uma resistência emocional, material, de pensamento, de ação, às vezes uma resistência que pode estar no seu ambiente. Tem aqui uma montanha que você tem que subir aqui. Por isso que o 12, que é o enforcado, que é uma carta oculta ali, ele exige um sacrifício, tá? Só que o 12 também a gente reduz para o 3, que é a imperatriz, que é a frutificação. Eu acho que você seguiu aqui a sua intuição, né? E tomou uma atitude aqui, ou vai tomar uma atitude aqui. Aqui eu não sei se algumas pessoas já tomaram essa atitude, no sentido de dar um giro aqui na sua vida, de fazer um avanço, fazer uma mudança. Só que tem muitas, é como se você tivesse feito esse movimento e saiba que a soma de todos os arcanos é 17, a estrela, é uma carta boa. A carta não, é uma carta ótima. Você está seguindo a sua estrela, o seu caminho, o seu destino, o seu sonho. Então, tem uma energia assim, até porque esse movimento foi um movimento de esperança, de acreditar na vida, de acreditar em você, nesse relacionamento, nos seus sonhos. É isso. Então, você tomou uma atitude aqui, usou a sua intuição e fez um movimento. Mas eu nunca fiz leitura assim, nem no meu particular, que tenha tanto 5. Tem 4 5 aqui, vocês têm os 4. Né? E vocês começam com um travamento, a questão de ter quando você faz essa mudança, o 5 de espadas fala de que eu posso, ou eu tenho que mudar a minha forma de pensar para conseguir fazer a coisa se movimentar, né? Ou uma outra pessoa precisa mudar a forma de pensar. O 5 de espadas pode ser também uma briga de quem está certo numa circunstância. Tá? Agora, se for uma coisa sua, você pensou num caminho, mas ele entra em conflito com outro pensamento seu, como se você tivesse um certo paradoxo aqui, que é difícil vencer, tá? Na verdade, aqui porque você cria o paradoxo, né? Porque o paradoxo, talvez ele não exista. Você acha, por exemplo, se for assim, tem que ser assado. Se tiver isso, não pode ser aquilo. Você criou uma regra na sua mente, como se fosse uma programação. Você programou a sua mente que se for desse jeito, naturalmente é isso, tá? Algum preconceito pode ser também. Então, assim, toda pessoa legal é uma pessoa realmente boa. Não. Sabe? Pessoas fechadas são ruins. Não. Sabe, eu tô falando bem bestamente aqui, mas assim, a ideia é que você criou uma regra, como se fosse você programou lá, sua mente, e aí você criou assim, se isso for isso, então é aquilo. É a regrinha, tá? Que foi criada aqui. Aparentemente ela tá errada. Tá? Você fez um movimento seguindo aqui a sua intuição. Só que agora, dentro desse processo de mudança que você tá, tem muita coisa aqui que você vai ter que movimentar, porque o 5 fala de travamento. Primeira coisa é a sua mente. É uma ideia aqui que tá entrando em conflito com outra.
Pode ser, inclusive, que a gente tem nessa coluna os 5 de espadas, os 5 de paus, que essa ideia você está entrando em conflito com o ambiente que você está, certo? Então, ou você está encontrando que o 5 de paus está aqui no ponto mais difícil da leitura e ele fala de uma resistência externa também, tá? Pode ser que você tem dois caminhos aqui e os dois podem estar acontecendo. Você tem uma ideia que você não consegue sair, então essas ideias que se contrapõem, essa programação mental que você tem, ela tem a ver com seus desejos, tá? Algum desejo que você deixou de lado, tá? Porque o 5 de paus pode falar de desejos ocultos ou o meu lado sombra. Mas também pode falar que você está numa meio que uma retórica aqui, né? Numa briga de retórica com um grupo. Então eu fiz um movimento, isso pode ser no trabalho, se você fez um movimento familiar, né? De repente você resolveu ir morar junto com alguém e agora você pode estar entrando em atrito com um grupo, uma família, por exemplo, ou você mudou de lugar e agora não está legal aonde você está, tem um conflito, ok? Então começa aqui. E o 5 de espadas tem muita ligação aqui com o 5 de paus. Agora, o centro da questão é o 5 de copas. E o 5 de copas é aqui ele fala que essa carta é o senhor da perda do prazer. Não é? E a gente tem um pentagrama invertido, que é uma energia muito travada. Tem aqui uma coisa que você fez, que estava na sua intuição e que de certa forma vocês estão corretos. Só que quando você fez esse movimento, você imaginava um campo de flores, estou realizando meu sonho. E aqui nesse pedaço aqui está parecendo mais um pesadelo. Então, essa questão da mente, de que você está nesse paradoxo mental, ao mesmo tempo que tem um ambiente que não está exatamente favorável aqui, pode ser pessoas, uma pessoa específica e tudo mais, está fazendo com que você perca um pouco a sua energia, aquele seu entusiasmo. E aí isso pode te gerar algumas coisas no terra. O que é o 5 de ouro? Eu posso ficar doente, ou eu posso ter algum tipo de perda financeira, ou eu não consigo ter tempo, né? Porque o terra vai falar de dinheiro, compromisso de relacionamento, vai falar de trabalho, não é? O terra vai falar também de hábitos, né? Mas assim, é tempo mesmo, que é como a gente se organiza aqui, dinheiro, trabalho, os seus compromissos. Então pode ser que aqui você não consegue criar um novo laço nessa sua transformação, ou você fez uma transformação e você, de repente você fez algo aqui e aí você não pensou direito, sei lá, em algum custo também, tá? Eu sinto que você vai ter um problema aqui porque talvez você tenha calculado mal, ou talvez você aproveitou, a carta da roda da fortuna também é uma situação que surge para você e você aproveita, porque não tem tempo de pensar, a roda da fortuna é assim. Só que quando houve essa mudança, quando houver essa mudança, né, para algumas pessoas isso pode não ter acontecido ainda, você depois vai perceber que você não sabia, né, que tinha aqui uma resistência. Mas de certa forma, veja, você tinha que tomar essa atitude, porque a estrela está aqui, por trás de todo esse drama, ok? Só que a carta do Papa, com a carta do Rei de Espadas, diz que você consegue se restabelecer, tá? Mas para isso você precisa de algum tipo de conhecimento ou de uma pessoa que te dê algum tipo de suporte, tá? Ou você vai precisar de uma pessoa, com o Rei de Espadas pode ser também alguém, como a gente está falando de ideias opostas, uma certa briga, né, aqui, de narrativas também, depende se você está no trabalho, né, então pode ter aqui esse contraponto. Tem um Rei de Espadas aqui que está favorável para vocês, ok? Que representa essa pessoa que tem conhecimento, que poderia trazer uma certa harmonia, paz, e que de certa forma o Papa traz alguém que é leal, que seria leal aqui a você. A soma de todas as cartas, como eu falei, tá 17, a carta da perdão, a carta da estrela, e olha só, esse Rei de Espadas, ele tem uma estrela no centro da testa. Ele desinverte, vamos dizer assim, a estrela aqui, tá vendo? Por quê? Porque ele tem clareza. Pode ser um aspecto seu, o que você pode ter que fazer? Você tem que chegar aqui, tirar o aspecto emocional e ser racional. Tem meio que trancar o seu coração aí, porque o Rei de Espadas, ele vai pensar friamente.
Pode ser você mesmo aqui. Para vencer os 5 de copas. Tá? Porque você veio com toda uma expectativa lá da sacerdotisa, né? Um movimento maravilhoso, um fluxo que você fala, poxa, o universo trouxe esse fluxo, tô me jogando. E aí quando você viu, pode ser um trabalho novo. Quando você viu, você fala, isso aqui não é um sonho, parece um pesadelo, né? E isso está tirando o seu entusiasmo. E exatamente o problema do 5 de copas é que ele leva, muitas vezes, se ele fica muito tempo ou se ele é muito intenso, ele leva à perda de alguma coisa material. Por exemplo, o 5 de copas pode falar de um luto, por exemplo, tá? Se eu tenho um luto, quantas pessoas não ficam doentes na sequência? Por causa desse luto emocional. É claro que eu tô só exagerando para vocês verem, assim, não tô falando que vai existir um luto. Mas aqui há uma tristeza. Então, afeta aqui o seu cotidiano. Pode afetar, sim, a sua saúde, depende. Alguma coisa do seu material está afetando. Você vai precisar, para conseguir... Você fez um movimento muito grande, é como se você tivesse que passar, vamos supor, de um ponto daqui para cá, né? Mas não tem uma ponte, você vai ter que se jogar. Então, você teria que vir correndo e se jogar. Só que você não veio correndo lá de trás e falou assim, não vou me jogar e tal, com velocidade. Você estava vindo normal e de repente a roda da fortuna falou assim pra você, corre! Aí você falou, putz, tá aqui o lugar, eu vou correr, mas você não teve, sabe quando você não pegou o impulso suficiente? E aí o que acontece aqui? Pode ser que você, claro, se jogou, caiu ali num pedaço, vai ter que subir uma montanha ali. Você vai chegar do outro lado. Mas foi meio no susto aqui que você fez as coisas. E você não tinha como fazer de outro jeito. Alguém falou assim, pula, né? O universo falou, pula, você pulou. Só que você não estava preparado. É aquela diferença. Às vezes você, a vida inteira, fala, não, quando o universo disser, tô sempre correndo, tô sempre preparado. Você não, de repente você estava na sua. Talvez você tenha sido pego de surpresa, né? Ou pega de surpresa aqui. Aí você falou, nossa, não posso deixar de lado, deixa eu me jogar. Só que aí você não tinha como calcular mesmo, tá? Eu só quero que você saiba que aquela decisão que você tomou e que você se jogou tá certa. Só que o que você vai ter que lutar, usar o seu racional para que você não fique chateado ou chateada, porque você encontra que não é exatamente algo, você fala, bom, é o meu destino, então eu vou nadar de braçada. Não, é o seu destino, mas você está nadando contra a corrente aqui. É que pode ser que esse caminho fosse o mais curto, né? Entendeu? E aí esse caminho é o mais curto, mas ele talvez seja o mais desafiante, só que você não sabia. 7 de paus como mensagem. No 7 de paus, sim, você tem que defender o seu espaço. Só que, ó, também tem um exército aqui. Eu tenho que me defender. E aqui, esse se defender não é reagir, não, é agir. Você tem que, quando você se coloca aqui, você tem que ser muito firme, tá? Não fique acuado ou acuada aqui, você tem que avançar, né? A posição aqui, olha, dessa imagem é de que eu estou atacando sim, mas não porque eu quero, porque eu fiz um movimento aqui, mas eu quero fazer meu trabalho, então não se põe no meu caminho, porque dá para perceber que tem algo no seu, na estrutura do que você está fazendo novo, que eu não sei o que é que você mudou tanto, mudou de lugar, mudou de trabalho, entrou, de repente era solteiro, tá namorando, ou tava namorando, agora casou, e agora que você viu que a família tá se intrometendo, não sei. O 7 de paus você tem que defender o seu espaço sim, tá? O 7 de paus defende mesmo, não tem medo, e aqui, pelo jeito, você tá certo, ou certa, né? Tá? Então, pode ser que alguma pessoa te ajude, então consiga, né, tirar essa inversão, né? E também, se você for, tem muito 5, porque é o pentagrama. E aqui também a gente tem um pentagrama com o Papa. Tem uma pessoa que pode te ajudar, se não for você, o próprio Rei de Espadas, trazendo essa racionalidade. Tem uma pessoa que tem conhecimento, sabedoria, que pode estar te ajudando, te ensinando aqui. Então, se você está no trabalho, de repente tem uma figura que pode te ajudar, né, a vencer esse obstáculo. Tá bom? Queridos, essa foi a sua leitura. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. Um beijo e até mais.